Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Diego Adriano, aqui no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UAB Campus Timon, com a disciplina de Bioestatística. E na aula de hoje, sobre a unidade 2, nós vamos estudar sobre medidas de tendência central. Certo, pessoal? As medidas elas são conhecidas como medida de posição. Então, seja um exemplo aqui que eu tenho 4, 5, 4, 6, 5, 8, 4, um conjunto de dados. Certo, pessoal? Dentro desse conjunto de dados, nós podemos encontrar o máximo, que seria o meu maior valor. Quem é o meu maior valor nesses dados? É o número 8. Então, 8 seria o máximo. O mínimo seria o quê? O menor valor da nossa observação. O menor valor seria aqui, no caso, 4. A moda. O que é a moda? É o valor, pessoal, que tem a maior frequência. Que seria essa maior frequência? Seria aquilo que se repete mais vezes. Qual é o número que está se repetindo mais vezes? Eu tenho 5 repetindo 2 vezes. Eu tenho aqui o 4 1, 2, 3 vezes. Então, o 4 é aquele que tem a maior frequência. Está se repetindo mais vezes. Ele é a nossa moda. Agora, nós temos aqui a média, certo, pessoal? A média. Como é que nós calculamos a média? A média ela é representada por um X e uma barrinha em cima. Ela é o somatório. Esse símbolo matemático, ele representa o somatório que vai de 1 até um determinado número n, certo? Onde vai ser o somatório de todos esses x e, que vai variar de 1 até n, dividido pelo n, que é o número de elementos. Professor, não entendi. Resumindo, eu vou somar um x1, um x2, um x3, até uma quantidade n, certo? Dividir por essa quantidade n. Então, tomamos como exemplo. Eu tenho aqui 2, 5, 3, 7, 8. Esse n vai ser a quantidade de elementos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, aqui seria o meu n. Logo, para me calcular a média desses números, eu vou somar todos eles, 2 mais 5, mais 3, mais 7, mais 8, e dividir pela quantidade desses números, que são 5 números. Então, 2 mais 5 dá 7, mais 3 dá 10, mais 7, 17, mais 8, 25, 25 dividido por 5, então a nossa média é 5. A próxima medida é conhecida pelo nome de mediana. O que é a mediana? É o valor que deixa 50% das observações à sua esquerda. Então, como é que a gente vai calcular a mediana? Pessoal, a mediana ela é calculada de duas maneiras. Primeiro, a gente tem que saber a quantidade de elementos, a quantidade de observações que nós vamos ter. Ou ela pode ser par, ou ela pode ser ímpar. Se nós tivermos uma quantidade ímpar de elementos, nós vamos pegar o número de elementos que eu tenho, somar mais 1 e dividir por 2. Professor, como é isso? Imagina aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, 5 elementos, o meu n é 5, que é um número ímpar. Se eu dividir o 5 por 2, não vai dar exato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar mais 1, certo? 5 mais 1 vai dar 6 e vou dividir por 2, vai dar exato, que vai dar 3. Esse 3 não é a minha mediana. Esse 3 é a posição que está mediana. Como é que eu vou encontrar essa posição? Primeiramente, eu vou ter que colocar em ordem, ou decrescente ou crescente. Então, vamos colocar em ordem crescente. Então, vamos lá. Primeiramente é o 2, depois eu tenho o 3, depois eu tenho o 5, depois eu tenho o 7, por fim eu tenho o 8. Coloquei em ordem. A mediana é aquele que vai deixar 50% das observações à esquerda, ou seja, vai ser o elemento do meio. Esse elemento do meio, fazendo aqui por essa formulazinha, certo? Nós vamos pegar o n, que é a quantidade, que é 5, mais 1 vai dar 6, dividido por 2 vai dar 3. Ou seja, o meu x3,
O que significa o x3? O elemento na posição 3. Então, aqui é o primeiro elemento, segundo elemento, o terceiro elemento. Olha só, observem que ele está dividindo meus dados em duas partes aqui iguais, ó, 2 para a direita e 2 para a esquerda. Então, 5 seria a minha mediana. Caso a quantidade seja par, certo? Se ela for par, nós vamos pegar a soma dos dois elementos que estão no meio, certo? Somar e dividir por 2. Como é que seria isso? Seria exatamente a média aritmética dos dois elementos que estão no meio, certo? Que estão na posição central. Então, observem, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 é um número par, certo? Se você dividir o 6 por 2, vai dar igual a 3. O que seria o meu x3? Confere? Só que se você pegar, por exemplo, o x3, colocando aqui em ordem, ele não está dividindo meus elementos ao meio, ó, porque eu tenho 2 elementos à esquerda, 3 elementos à direita. Então, vou pegar tanto esse elemento quanto o próximo, n mais 1. Opa, então vou pegar o 3 e o 5. E aí eu vou fazer o quê? Tirar a média aritmética desses dois elementos. Como é que nós calculamos a média aritmética? É a média que a gente acabou de calcular. Eu vou somar os dois elementos e dividir por 2. 3 mais 5 dá 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Observe que o 4 não está nos meus dados, na minha observação, mas ele é a minha mediana. 4 seria a mediana desses dados aqui, certo? Então, resumindo, se for uma quantidade ímpar, você pega a quantidade, soma mais 1, divide por 2. Você vai encontrar a posição da mediana. Você vai encontrar a posição da mediana, certo? Então, nesse caso aqui, a posição seria 3. Quando é uma quantidade par de elementos, você vai pegar o da posição, certo? Que vai estar no meio, mais o posterior. E aí você vai tirar a média aritmética deles. Então, aqui seria o do meio mais o posterior, soma, divide por 2, você encontra a mediana. Certinho, pessoal? Então, aqui um outro exemplo da mediana. Calcular a mediana das medidas de um conjunto de eixo. Então, olha aqui, ó. Tenho aqui meu conjunto. Vamos primeiramente saber se é a quantidade par ou ímpar. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Então, meu n é igual a 10, que é uma quantidade par. Se é uma quantidade par, você vai ter que pegar os dois do meio, somar e dividir por 2. Tirar a média aritmética deles. Só que, primeiramente, você tem que colocar em ordem, viu, pessoal? Tem que colocar em ordem, seja crescente ou decrescente, para que a gente pegue o elemento do meio. Esses dados não estão ordenados, ó, 3, 2.8, 2.9, 3.3. Então, a gente tem que colocar em ordem. Então, colocando esses dados em ordem, nós vamos pegar o 2 do meio. Então, ó, 10 dividido por 2 dá 5. Então, vou pegar o x5 e o x6, certo? Então, vou pegar eles dois, é como se eu agrupasse eles dois em um só. Vou somar e dividir por 2. Logo, pegando aqui o 3 mais 3.1, somar e dividir por 2, eu tenho um valor de 3,05. Esse 3,05 seria a minha mediana. Observe que 50% dos dados estão, certo? Menores do que a mediana. E 50% dos dados aqui, ó, estariam depois, né, desse valor que nós encontramos da mediana, pessoal, que seria a esquerda ou direita, certo? Isso seria a nossa interpretação da mediana, tá? Dividindo ao meio. A moda, como a gente falou lá no início, seria o quê? O valor que vai ter a maior repetição, a maior frequência. Aí, ela pode ser que ela não exista se nenhum dado tiver uma repetição maior do que todos os outros, né, em termos de repetições, ou ela pode ser de forma não única, pode ter mais de uma moda. Então, observe aqui, ó, esses dados, ó, 10, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Observe que o 10 repete 2 vezes,
Observe que o 18 repete 2 vezes. Nesse caso, a média é considerada dos dois valores, 10 e 18. E aí seria conhecido como bimodal, bi de 2. Esses dados seriam... Então, pessoal, agradeço aqui a atenção de vocês e até a próxima.